Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. No livro de Esdras, por favor. Nós vamos ler o capítulo 1 e o versículo 11. E se você tiver alguma dúvida quanto ao jejum que você fará na campanha, pastor, eu não sei jejuar, eu nunca fiz isso. Nos procure, nós vamos te mostrar exemplos para que você faça o jejum que agrada a Deus. Amém? E durante a campanha também, em algum momento, nós vamos tirar uma mensagem para também aprendermos o jejum que ensina a palavra de Deus. Amém? Livro de Esdras, capítulo 1, versículo 11. Quem achou, diga amém. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar, quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amém? Nós aprendemos logo no início da nossa jornada feliz que fazer este trajeto não era simplesmente uma viagem, era a realização de um sonho. Era aquilo que eles estavam esperando há muitos e muitos anos. Para alguns deles, era a espera de uma vida inteira. E Deus estava cumprindo uma palavra. Deus não quer servo dele no Egito, na Babilônia. Por isso que a palavra de Deus continua tirando um povo do mundo e trazendo para a presença de Deus. Quem crê que está hoje na presença de Deus? Pergunta para a pessoa do seu lado: você também crê que está na presença de Deus? Pergunte para outra: você crê que está na presença de Deus? E desta presença não sairemos, amém? Eu vou ler só a parte final do versículo 11, e eu quero que todos os que estiverem comigo aqui na sede da Paz e Vida, em São Luís do Maranhão, repitam bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. Quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Da Babilônia para Jerusalém. Diga: este é o caminho de todos os salvos. Amém? Você tem que fazer esse caminho. Você não pode ficar na Babilônia. Nós temos que ir para Jerusalém. Amém? Então, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir a Jesus. Aplauda Ele mesmo. Aplauda com toda a sua força, com toda a sua fé, com toda a sua devoção. E enquanto você aplaude ao Deus vivo, abra sua boca e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória ao teu nome, Senhor. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos e te glorificamos, Senhor. Abra o céu e receba este louvor, recebe esta adoração, e sobre cada vida, Senhor, que te aplaude e te glorifica, derrama a tua presença, a tua graça, e que a tua palavra, que nunca volta vazia, a tua palavra vá e produza o resultado, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Para muitos,
foi a espera de uma vida. E algumas pessoas com uma certa idade lamentavam porque diziam: meu pai e minha mãe não vão poder fazer esse trajeto, porque vieram escravos para a Babilônia e aqui morreram. Alguns também que foram para o Egito, alguns não, muitos, né? Que foram escravos, que nasceram escravos no Egito, também não puderam fazer este êxodo, né? Este translado de uma transição espiritual que mudaria tudo. Porque da Babilônia para Jerusalém tudo muda. Tudo fica luz para a pessoa. Tudo se transforma. A Babilônia é um lugar onde Deus permitiu o cativeiro e entregou o povo ao resultado de uma vida pecaminosa. Por isso que esse povo estava lá. E a palavra garante para nós que desde o primeiro exílio, da primeira invasão, até a saída, marca-se um tempo de 70 anos. 70 anos. Veja comigo o livro do profeta Jeremias, que profetizou antes do cativeiro, tá? Jeremias 25, por favor. Nós faremos uma leitura um pouco mais longa, a partir do versículo 1. Pergunta para a pessoa perto de você: leu a Bíblia essa semana? Fala para ela: se não, vai pagar a conta agora. Vai ser tanto assim, mas vai pagar uma conta agora. Vamos ler a palavra? Jeremias 25, a partir do versículo 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Vejam que eles ainda estavam em Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, de 13 para 23, quanto tempo, gente? Está parecendo meu filho que não gosta de matemática? De 13 para 23, quanto tempo? Ufa, 10 anos. Veio a mim a palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando, enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um de seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e os vossos pais, de século em século, e não andeis após os deuses alheios, para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira
com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos, para o vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não me escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Isso aqui espanta, né? Se Deus está tendo que usar um servo na Babilônia, é que está faltando servo em Jerusalém. Está feio o negócio aqui, não está? Mas a gente também não pode condená-los, porque nós temos que olhar para dentro aqui, né? Será que se Deus usar um servo lá do mundo, não é que está faltando servo dentro da casa dele? Então Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Ele vai obedecer o que eu vou falar para ele. Nabucodonosor, idólatra, servia um monte de Deus, não tinha o temor do Senhor, como o povo em Jerusalém deveria ter, mas Deus fala, ele vai me servir a um propósito. Tem gente que Deus fala e a pessoa não dá ouvidos. Nabucodonosor daria ouvidos ao Senhor, por isso ele foi chamado de servo. E olha o que está escrito ainda no versículo de número 10: e farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo e da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro, e toda a terra virá a ser um deserto, um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia. Quanto tempo, gente? 70 anos. Deus estava anunciando, mas Deus não estava dizendo, olha, vocês não me obedeceram ontem, e hoje eu vou me vingar de vocês. Deus não é menino. Deus é benigno, misericordioso, longânimo, tardio em irar-se. Mas Deus estava usando Jeremias para falar, vocês lembram quanto tempo Deus está falando contra os pecados de vocês? Do ano 13 até quanto tempo mesmo? 10 anos. A mensagem não mudou em 10 anos. Mudou os profetas, né? E Jeremias falava assim, eu madrugava para entregar a mensagem para vocês. Deus foi corrigindo o seu povo. Você acha que Deus te corrige pelo mal, querido? Você acha que Deus quer que a sua alma vá para o inferno? Você acha que Deus está usando o pastor para você buscar o Espírito Santo? Para você a partir de hoje tomar uma decisão na sua vida, largar o pecado? Você acha que Deus não quer te ver feliz? Só que Deus sabe que a alegria, o folguedo do mundo, a explosão de alegria que o mundo oferece, que você pode achar num show, num boteco, em qualquer outro lugar que tem a alegria do mundo, ou até mesmo dentro de casa, né? Com uma festa. Esta alegria tem um preço alto, porque esta alegria te põe contra o Senhor. Mas o Senhor não te deixa sem aviso. Quem sabe alguns aqui não estão ouvindo há 10 anos.
Quem sabe alguns aqui já não estão ouvindo falar da volta de Jesus há 30, há 40 anos. E o evangelho continua sendo o mesmo. Arrependei-vos. Já chegou para nós o reino dos céus, e o dono deste reino está voltando para buscar a sua esposa adornada e pronta para ir morar com ele, igreja do Senhor. 10 anos a mensagem, 10 anos de convertam-se. Larguem as mentiras, larguem os deuses, larguem o sincretismo. Você não precisa de pulseirinha de proteção, você não precisa de copo com água, só o teu corpo precisa, a tua alma não. Você não precisa de oração, de um bispo, de um pastor. Você tem um Deus dizendo: eu quero ter compromisso com você, eu quero fazer valer a minha palavra na sua vida, eu quero ser o seu sustento. Então deixe as suas desculpas e sirva ao Senhor, porque para muitos aqui, há muito tempo Deus já está falando. Mas sabe o que aconteceu com esse povo? Eles não escutaram. Então Deus falou: eu vou usar um servo lá da Babilônia e vou fazê-lo o rei de vocês. Vocês estão em Jerusalém, mas talvez vocês precisam ir para a Babilônia para valorizar como é maravilhoso estar em Jerusalém. E quanto tempo o povo ficaria escravo? 70 anos. Jeremias apanhava por causa dessa mensagem. Jeremias ficava dias no tronco. Jeremias foi preso. Teve profeta que perdeu a vida por falar contra o pecado do povo. O povo não queria saber não. E o povo disse: Jeremias é um falso profeta. Deus vai abençoar sim, de qualquer jeito. Daqui a pouco se levanta Nabucodonosor, se levanta com um exército numeroso e começa a varrer a terra e desolar as nações e sujeitar todo o povo, inclusive o povo de Jerusalém. O povo está na Babilônia e percebe que na Babilônia não tem ordem e decência para servir a Deus. Na Babilônia tem estátuas de ouro, e se você não se dobrar na Babilônia, você vai ser jogado numa fornalha. E por esta causa a maioria se desviam da fé na Babilônia. Eu sei que nós costumamos comemorar Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Foram só 3 que não se dobraram, o restante tudo se dobraram. Inclusive os de Jerusalém, negaram a fé, esqueceram de Deus. E o povo estava indo de mal a pior. Sabe por que eu digo para você que essa escravidão durou uma vida inteira? Por causa dessa palavra. Salmo 90, versículo 10, por favor. Salmo de número 90. E o versículo que vamos ler é o versículo 10, tá? Quando achar, diga amém, eu sei que você achou, tá bom? A duração da nossa vida é olha, alguns levam isso ao pé da letra do momento do nascimento aos 70. Algumas pessoas levam em consideração de quando a pessoa alcança a vida adulta para os 70. Mas é uma expectativa de vida, tá? Nós não estamos falando que a pessoa só pode viver aos 70 anos, não. Nós estamos falando de uma expectativa. A Bíblia está falando de uma expectativa que a maior parte das pessoas alcançam. Pastor, eu já passei dos 70, glória a Deus. Tenho certeza que não toma Coca-Cola. Tem gente que fala que quer viver até os 100, toma Coca-Cola. Não faz uma caminhada, não cuida de nada, né? Só se for na eternidade que vai viver, né?
Mas sem quem quer se cuidar e passar da duração comum de vida, tem que fazer isso. Olha o que está escrito: e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Essa é uma expectativa de vida. 70, 80 anos é uma média. Tem gente que vive até 120, né? Com saúde, lúcido. E tem gente que com 40 já está acabado. Verdade ou não é? Tem gente com 18 já está com dor nas costas, né? Então isso depende, mas é uma média. Se eles ficaram 70 anos, será que é permitido, é lícito o pastor dizer que eles ficaram escravos a vida toda? Alguns ficaram, né? Alguns chegaram bebês na Babilônia. E agora tem os seus 70 e alguns anos. A vida inteira, escravos. Imagina quem chegou idoso na Babilônia. Não está saindo da Babilônia, não. Morreu na Babilônia. E você sabe que para o povo hebreu ser enterrado numa terra imunda é como perder a salvação. Porque eles têm um lugarzinho, né, deles serem enterrados junto dos pais. O povo hebreu tem, né? Algumas famílias até hoje ainda guardam esses costumes, né? Olha, ali é da minha família. Imagina, eles não tiveram dignidade nem no enterro. Imagina quantos jovens não chegaram na Babilônia igual Daniel. E quando Deus falava: Daniel, um dia eu vou tirar o meu povo daqui e vou voltar para Jerusalém. Mas isso não é para você, Daniel. Você vai morrer aqui. Você vai morrer aqui. Ficaram escravos uma vida toda. E aqui agora está o grande segredo dessa palavra. Não é só por estar numa localização que torna a pessoa escrava. Existem pessoas que falam: eu tenho Deus no meu coração, e ela está numa vida inteira de escravidão. Quando Jesus falou sobre escravidão, sobre libertação para o povo judeu, teve gente que se esqueceu, teve amnésia e disse: nós nunca fomos escravos de ninguém. E os 70 anos? E os 430 no Egito? Só aí são 500 anos, né? Foram 7 anos nas mãos dos midianitas, mais alguns anos na mão dos filisteus, e por aí a gente vai somando. É capaz de dar uns 600 anos nessa conta. Só que Jesus não falava de tempo babilônico, físico. Jesus não estava lembrando da escravidão de Faraó. A pior prisão é aquela que está sobre a vida da pessoa, mas ela acha que é livre. A pior cegueira é a espiritual, porque a pessoa enxerga com os olhos físicos, mas não vê com os olhos da fé. Às vezes a pessoa está ouvindo a pregação, mas ela está surda na fé. Os ouvidos estão agravados, então ela não consegue perceber o perigo que a alma dela está correndo. Ficaram escravos uma vida inteira. Alguns morreram escravos sem ter libertação. E este cárcere, essa escravidão espiritual, ela continua acontecendo, gente. Só que Jesus disse que agora o que escraviza a pessoa não é mais o território da Babilônia. O que sempre escravizou o homem está escrito em João 8:34. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 34.
E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Imagina Jesus olhando para os fariseus e eles falando: não, nós somos filhos de Abraão, não tem pecado aqui, não tem escravidão. E Jesus falando: vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Porque é pai da mentira. Se Jesus falar isso num culto nosso, tem gente que se desvia e nunca mais volta, né? Mas está escrito. Jesus falou: vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é homicida desde o princípio e a todo instante vocês querem me matar. E olha que Jesus era irmão de sangue de Abraão deles. Jesus era da linhagem de Davi, do maior rei que teve em Israel. Então quer dizer que por essa escravidão, a pessoa pode congregar. Ela pode vestir um uniforme de pastor, de obreiro. Ela pode ter muita idade ou pouca idade. Se ela estiver no pecado, ela é escrava do pecado. E essa escravidão não condena só a vida da pessoa, condena a eternidade da pessoa. E mesmo que a pessoa se transfira da Babilônia para Jerusalém, se ela está escrava do pecado, ela continua sendo escrava mesmo em Jerusalém. Quem está entendendo, pastor? Não é o lugar que vai mudar a escravidão dela, porque o pecado dela está lá. Ela fala que ama o Senhor, mas ela odeia o irmão que vê. E o Senhor que ela não vê, ainda não vê, ela diz: eu te amo, Jesus. Ela serve a Deus aqui, mas ela é a primeira a arrumar confusão quando chega em casa. Ela levanta a mão, ela chora aqui. Mas chega em casa, palavras malditas saem. Ela reclama de tudo que Deus dá para ela. Ela agora está tendo a ousadia de reclamar até da chuva que Deus está dando. Quando não chove é um aperreio só, né? Mas quando chove, tem gente que olha para o céu: está atrapalhando a minha vida. O que atrapalha a tua vida, Deus tira, tá? Mas Senhor, no caso da chuva, tira só da vida da pessoa. Não tira nossa, não. Porque depois que para de chover, o agricultor perde, o comerciante fica falido, né? As coisas não desenvolvem, a temperatura sobe, fica difícil de lidar com o dia a dia. Que seja só da vida do murmurador a maldição. Imagina a pessoa que diz assim: eu sou livre, mas ela tem um pecado escondido. E a prova é que é errado, que ela fala: não, minha consciência não me acusa, mas ninguém pode saber. Ela faz escondido. Não, se ninguém sabe, eu sou servo de Deus. O que importa é que eu fui na Santa Ceia. O que importa é que eu dou o dízimo. O que importa é que eu tenho um pedido de oração na mão. Jesus falou que esta é a pior prisão. É o pecado. O pecado, ele vai se tornando um pecado cada vez mais enraizado conforme vai passando o tempo. Então é capaz de algumas pessoas morrerem com os seus pecados, se a alma dela não fizer uma transição. O povo de Esdras saía da Babilônia para Jerusalém, não é? O povo de Moisés saiu do Egito em caminho, né, da futura Jerusalém, né, para Canaã, né? A terra prometida, que seria lá na frente Jerusalém.
Mas lembra que muita gente que fez este caminho não tirou a Babilônia do coração? Muita gente que fez o caminho do Egito, que passou no mar, que comeu o pão do céu, bebeu água da fonte, não tirou o Egito do coração, porque o pecado estava lá. A mania de reclamar, de desagradar a Deus. Até mesmo o Moisés caiu no pecado. Deus disse: fale com a rocha, e ele deu uma pancada na rocha. Até Moisés foi influenciado pelo erro do povo. Ele está virado, ele perdeu a cabeça, e por causa disso entrou no céu, graças a Deus, mas não entrou na terra prometida, perdeu a promessa. Moisés, hein? E quantas pessoas estão ouvindo a mensagem há muitos anos, estão falando: no tempo de Deus vai dar certo. O tempo de Deus é hoje. Deus está falando para você: o prazo é hoje. Arrependa-se, tome a Santa Ceia como se fosse a última da sua vida, sirva ao Senhor. Se for para dar glória, que seja da sua alma também. Se for para aplaudir, tem que ser do teu espírito. Se for para louvar ao Senhor, tem que ser de todo o coração, porque o dia do Senhor é hoje para nós, porque mais uma vez Deus está falando com o seu povo. Quem está ouvindo, diga glória a Deus. Lembra quando Jesus profetizou? Quantas e quantas vezes Deus não quis ajuntar, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Deus tenta te proteger, querido, e o seu pecado tira você da proteção de Deus. O seu pecado te leva para uma zona de orgulho que você não precisa. E um monte de fariseu falou: não, Senhor, a gente não precisa disso não. Mas mesmo assim Jesus vai dar a chance da libertação para quem tem ouvidos. Olha o versículo 35. O servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e não terá mais recaída. Não vai voltar para o mundo, não vai voltar para o pecado, não vai ter mais espaço para o diabo, porque se Jesus te libertar, você está livre, e livre para todo sempre. Creia nisso. Não é mais Esdras, não mais Moisés, mas é Jesus quem nos leva a uma nova Jerusalém. E todos os salvos vão precisar sair da Babilônia e ir. E eu não estou falando de viagem aérea não, viu? Estou falando de viagem espiritual. Só que para sair da Babilônia, a Babilônia tem que sair de você. Tudo da Babilônia tem que ser deixado. E tem que ser o mais rápido possível. Você tem que desapegar do mundo. Tem gente que fala assim, eu respeito, tá? Você que fala assim. Um dia eu já falei também. Pastor, é que eu sou muito patriota. Eu até sou, mas a minha pátria não é aqui. A minha pátria é o céu. Você e eu, nós só somos peregrinos. Eu estou passando só por aqui. Eu não vou ficar aqui. Você também não vai ficar aqui. Deixa a terra para os testemunhas de Jeová. Eles querem ficar, deixa eles. Vou deixar carro, casa, igreja aberta. Se eles quiserem ficar, eles fiquem. Eu quero que eles subam também. Mas se alguém quiser ficar, fique à vontade. Alguém aqui quer ficar? Pastor, eu sou patriota, eu quero ficar é aqui. Quer ficar, irmão? E a gente já deixa uma cópia de chave com você. Agora, quem é pátria do céu? Quem pertence ao reino de Deus? Quem só está aqui de passagem? Então faz assim, ó, para a Babilônia.
Logo, logo estamos partindo. Logo, logo Jesus está voltando. Logo, logo vão perguntar: onde é que está a igreja? Onde está aquele povo que dava glória a Deus? Aquele povo foi morar com Deus na Nova Jerusalém, em Sião. Aquele povo não chora mais, porque todas as dores foram passadas. Em breve Jesus está voltando para nos buscar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Olha para o céu e diga: Maranata. Bem forte, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Você tem que começar a desapegar dessa vida, viu? Você tem que amar menos essa vida. Você tem que se libertar e perder esse medo de morte que você tem. Você tem que perder o medo da morte. Tem gente que tem medo de morrer, né? Tem gente que, se o pastor falar da morte, ela vai procurar uma madeira em algum lugar para tentar bater na madeira. Não, pastor, esse assunto é muito pesado. Preciosa vista do Senhor é a morte dos seus santos, porque naquele momento saiu da Babilônia e foi para Nova Jerusalém. Daquele momento saiu do Egito e foi para a terra prometida no céu. E este momento vai ter que acontecer uma última limpeza. Deus não vai deixar subirmos de qualquer jeito, porque no céu não entra pecado. E nós temos o pecado aqui dentro. Verdade ou não é? Quem confessa que tem um pecado? Às vezes quem aqui dirige, levanta a mão. Ah, você deve pecar muito. Oh, meu Deus. Eu também. Eu pego um caminho quase todo dia, eu vejo as pessoas pegando a contramão todo dia, eu falo: tomara que não seja irmão da igreja. Nós pecamos, né? Tem momentos da vida que a pessoa pensa o que não é para pensar, e ela fala: meu Deus, eu não posso ser assim. Lutamos contra o pecado, mas Jesus não pode nos levar desse jeito. Ele tem que transformar o nosso corpo. Por isso que a Bíblia fala que no abrir e piscar de olhos vai ter que ter uma transformação. O corpo glorificado não é só a pessoa subir voando e brilhar, não. É uma purificação. Olha o que está escrito, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Versículo de número 50. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Está vendo? Desse jeito não vai. Por isso que o povo que se diz testemunha de Deus, eu tento falar para eles quando eu encontro eles, mas eles não gostam de ouvir. Não vai ter vida espiritual aqui na terra perfeita, não. Mesmo que nós replantássemos a terra inteira, conscientizássemos o povo. Imagina o povo testemunho de Jeová dizendo assim: não, nós vamos arrumar a terra. Tá bom. Aí vai chegar na hora de dividir o terreno. Aí o irmão vai falar: esse muro é meu. Não, esse é meu, o seu pedaço está maior. E aí a corrupção do ser humano, a ganância, iria estragar tudo de novo. Sabe qual é a prova que eu tenho disso? Bíblica: dilúvio. Dilúvio. Deus limpou a terra inteira, sim ou não? Escolheu uma família. Família era pequena, até talvez menor que a sua. Eram 3 filhos só a família. Quem tem mais de 3 irmãos aqui, levanta a mão. Família de Noé era menor que a tua. Deus falou: família grande dá trabalho, eu vou numa família pequena. Vou falar com Noé, com os 3 rapazes, salvar as 3 moças, casadas com eles, e a esposa. Limpei a terra. Olha, os bichos estão desorganizados, o ciclo da vida está tudo errado. Um animal, um casal de cada animal,
vamos limpar as coisas, vou limpar a terra, vou purificar tudo, o ar. Quando Noé sai, adora a Deus, logo em seguida ele volta a pecar. Estou falando de um pregoeiro da justiça, viu? Um homem santo de Deus, um herói da fé. Um homem de Deus, um homem salvo, mas um homem pecador. Carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Se você fica esperando chegar no céu e ficar lembrando de quem subiu e quem não subiu, você ainda não entendeu como será a sua mente no céu. Tem irmão que fica combinando visitar a casa do outro no céu, né? Oh. Tinha um personagem lá em Manaus que dizia, besteira. Porque essas fantasias que vamos criando, né, sobre o céu, elas não existem. São coisas nossas mesmo, brincadeiras nossas. Tem irmão que fala assim, no céu vai ter que ter café. Em Goiás, os goianos falavam assim, pastor, no céu tem que ter pequi. Você sabe o que é pequi? Tem lugar aqui do Maranhão que jogam fora, né, pequi, né, cai no chão e fica, o goiano ama, se ele vê jogando fora, ele faz uma guerra com você, né, o goiano gosta. São coisas da vida, eu não estou falando que você está blasfemando, mas são preocupações que não vão existir. No céu não tem mãe, não tem pai, não tem esposo, esposa, filho, filha. São coisas da carne e do sangue que não vão ir para lá. Amém, gente? A gente tem que entender um pouquinho. Nós podemos até brincar um com o outro, não estou falando que você não pode brincar, mas verdadeiramente não terá nada disso no céu. E olha o que está escrito na continuação do versículo 50 no final: nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. É isso que nós precisamos, Senhor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos transformados, glória. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, que mostra o que é pecado. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe, só esteja na presença de Deus, porque rapidamente, num abrir e piscar de olhos, Jesus volta, transforma a sua vida, e quanto menos você esperar, você que estava dando glória aqui nessa terra, vai chegar no céu dando glória e dizendo que Deus é santo para todo sempre. Oh glória, que isso aconteça hoje, Senhor. Que isso aconteça agora. Aplauda, olha para Jesus e diga: eu te espero, Senhor. O que é mortal não pode subir para o céu. Imagina se o desânimo subir para o céu, se a murmuração for para o céu, se a avareza
for para o céu. Vai estragar o céu. E Deus não vai deixar você estragar o céu. Porque Jesus disse: eu vou. E se eu vou preparar-vos um lugar. Jesus está preparando o lugar. Ele mesmo está pondo a mão nas moradas celestiais. E se eu preparar lugar, eu vou voltar. E aonde eu estiver, vocês também estarão. Você vai estar junto com Cristo. Se você quiser sair dessa Babilônia, Cristo te leva para o céu. Quem não quer ficar nesse mundo de jeito nenhum? Então fique de pé, por favor. Se você quiser ficar, fique sozinho. Eu não quero ficar. Eu tenho 31 anos de idade. A gente costuma dizer que quem tem essa idade, às vezes tem uma vida ainda pela frente, né? Se Jesus quiser voltar agora, eu não quero ter uma vida pela frente. Pastor, eu queria viver. Então viva sozinho aqui. Eu quero ir para o céu. Todo o esforço que fazemos não é pela bênção. É para ir para o céu. A bênção é algo que tanto passa, igual a luta, que a gente recebe uma bênção hoje, agradece e conta testemunho. É assim ou não é? Amanhã a gente está pedindo outra bênção. Quem aqui já recebeu bênção ano passado? Você parou de pedir bênção? De jeito nenhum. E nem vai parar. Nem eu. Quem aqui é pidão e pede coisas para Deus todo dia? Você pede. Está vendo? Se todo esforço for só pela bênção, nunca vai saciar, você vai sempre pedir. Quem conseguiu uma casa, aí pagou a casa, aí eu começo a orar a Deus: Senhor, agora eu quero uma casa para mim investir. Quero deixar uma casa a mais para o meu filho, para o meu neto. Aí fica pedindo. Não é assim? É a vida. Essa vida é assim, ela não se sacia. Por isso que aquilo que é mortal, corrupto, precisa se revestir de incorruptibilidade e imortalidade. Porque senão a nossa mente, se não mudar, nós não vamos conseguir viver a salvação do céu. Eu sei que aqui na Paz de Vida tem muitos bons teólogos, mas não adianta a gente perder tempo. Se Jerusalém é aqui ou acolá. Um dia um homem, praticante do judaísmo, me perguntou, nós estávamos prestes a gravar um programa de televisão, aliás, nós íamos entrar até ao vivo, e eu estava concentrado lá, porque ao vivo não dá para errar, né? Se errar vai passar vergonha, né? Não dá para travar a boca, tem que falar, tem que estar ao vivo, tem que se virar. E eu concentrado, daqui a pouco ele veio com a maior besteira do mundo: pastor, Jerusalém vai ser aqui ou vai ser lá? Aí eu falei para ele: o que diz a palavra? Ele falou: não, que vai descer a nova Jerusalém. Aí eu falei para ele: descer de onde? Ele: do céu. Aí eu falei para ele: de qual céu? Aí ele ficou pensativo, porque só Paulo viu 3, só Paulo. E eu nem sei se Paulo viu tudo, eu acho que não. Eu palpito que ele não viu tudo. Só ele viu 3. E se for do terceiro andar para o segundo? Não sei. Eu falei para ele: meu irmão, sabe com que eu estou preocupado? Não importa o andar do céu, eu tenho que estar lá. E o povo da Paz e Vida que eu estou dirigindo tem que estar lá também. Pode ser até no andar inferior, superior, pode ser no último. Eu só quero estar no céu. E eu não preciso me preocupar o que é que vai ter lá, o que é que vai fazer. Lá nós iremos descobrir. A Bíblia é a tua direção para isso. A Bíblia só trata aquilo que você precisa. E a palavra de Deus é algo tão importante que tudo vai passar, menos essa palavra.
Porque Deus está falando, é por esta palavra que os salvos terão a imortalidade, não verão mais a corrupção, não sofrerão mais, não terão mais conflitos entre si, não terão mais apertos da vida, não vai ter mais estiagem, escassez, não vai ter mais isso, porque este reino não tem fim, sempre com Deus. Vale muito a pena você decidir sair da Babilônia e decidir tirar a Babilônia de você. 70 anos escravos, o tempo de uma vida. O tempo de uma vida. E quantas pessoas saíram dali, foram para Jerusalém, mas mesmo assim a Babilônia continuou aqui. Querido, não importa o tempo que você tem nesta igreja. Eu respeito o tempo que você tenha na igreja. Eu respeito. Não tem problema. Talvez você saiba até mais coisas do que eu. Não tem problema não. Não tem problema. A Bíblia diz que tem uns que é mestres dentro da igreja, né? Tem outro que é profeta. Tem outro que é só servo. Não tem problema. Deus distribui os dons como Ele quer, né? Às vezes Deus te dá visões maravilhosas e não me dê essa mesma visão. Não tem problema. Mas todos nós temos que ter o mesmo entendimento. Nós precisamos valorizar o céu. Nós precisamos ter expectativa ao céu. Eu falava um dia desses, numa dessas mensagens, tem pessoas que quando fala de ir morar no céu, ela fala, eu quero casar primeiro. Ela não entendeu nada ainda. Não, pastor, eu quero me formar primeiro. Você não entendeu nada. O teu sonho na Babilônia está sendo maior do que o sonho em Jerusalém. Daniel era presidente na Babilônia. Agora pergunte para ele se ele não queria ser servo em Jerusalém. É muito melhor ser servo em Jerusalém do que presidente na Babilônia. Porque na Babilônia ninguém se converte. Na Babilônia, você fala com o rei diz, olha, o Senhor falou comigo. No outro dia, ele esquece a mensagem e levanta uma estátua de ouro. Na Babilônia é assim. Na Babilônia as pessoas brincam com as coisas de Deus. Na Babilônia, até aqueles que Deus fala, esse é meu servo, não é salvo. Só está servindo um propósito. Você tem que querer sair do mundo e vir para Jesus. Para muitos não é uma jornada fácil, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa. Pastor, eu estou vindo do mundo. Do que exatamente eu vou ter que abrir mão? Deixa eu te adiantar só uma coisa. Quem tem amigos no mundo e quer vir para Jesus, vai ter que largar os amigos do mundo, porque os amigos do mundo só te levam para o mundo. E se você se iludir e achar que mesmo com esses amigos você vai evangelizar, é capaz de você se perder. Você vai ter que abandonar algumas coisas para vir para Jesus, querido. Abandonar a velha vida, o velho eu, a velha crença e vir para Jesus. E quando a pessoa vem para Jesus, não mais Esdras vai liderar esse êxodo, essa viagem, mas é Jesus quem vai liderar essa viagem. Você tem que confessá-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador. Só Ele como Senhor. Você não vai precisar de mais ninguém, não vai precisar de auxiliares para o Senhor, nem anjo também, tá? Os anjos servirão o propósito do Senhor, mas você não vai precisar acender vela mais, rogar a anjo nenhum. Só Jesus vai bastar. Os anjos vão continuar servindo e existindo, mas só Jesus vai bastar. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus, eu preciso fazer isso hoje. Se você hoje quer entregar sua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu nunca fiz isso. A senhora quer entregar a vida para Jesus, minha irmã? Senhora, vem aqui para frente. Vem aqui, alguém ajude ela.
Não? A senhora já fez isso? É que é tão bom, dá vontade de fazer de novo, né? Eu também aproveito e faço também. Quando o povo entrega a vida para Jesus, quando eu estou ouvindo a rádio, chegou a hora do apelo, eu ponho a mão no coração também, entrego a vida para Jesus. É muito bom, né? Saber que a gente entregou a vida para Ele. Não precisa mais ficar preocupado com a vida. Tem gente que fica preocupado qual é o dia que vai morrer, né? Tem gente que toma tanto cuidado, cuida da saúde, cuida disso. Não é que não deva cuidar, deve cuidar. Mas os saudáveis também são chamados. Esses dias o mundo da igreja, o evangélico, esse universo gospel, foi impactado com a morte de uma pastora, de uma mulher de Deus, esposa do bispo Samuel Ferreira. Ela tinha 52 anos, gente. Mulher saudável. Morreu, uma morte súbita, líder de um grande ministério. Jesus levou. Nós só temos que estar prontos todos os dias, querido. Você não precisa se preocupar com a sua vida, não. Até porque quem ama a vida vai perder a vida. Agora, quem não amar a vida, vai ganhar a vida. E a vida que está falando é a vida mundana. Esse apego que a pessoa tem. Tem pessoas que se apegam nas placas da igreja, né? No céu não tem placa de igreja, não tem muro. Não tem divisão, não. Todos os salvos estarão lá. Abraão, Isaac, Jacó, Danilo. Qual é o seu nome? Só que lá você vai ter outro nome, viu? Deus não tem nada contra o nosso nome, mas vai ser outro nome. Vai ser melhor. Você aceita ou não? Vai ficar bravo? Não, meu nome não. Se não foi teu pai e tua mãe que deu, a tia, a avó. Deus já tem um novo nome para você lá. Agora eu pergunto para você, do que nós estamos vivendo, está perto ou está longe de Jesus voltar? Então é hora, você que se afastou, de você voltar. Senão você vai ficar só aqui. Eu não sei ainda o que a igreja vai enfrentar. Eu não sei. Eu quero que Jesus volte agora. Porque o que está por vir... Você acha que o problema é o preço de um alimento? É uma doença aqui, outra colar? Não, esse não é o problema. O problema é o que está por vir. Dias como nunca houve antes. Dias terríveis. Nunca houve e nunca haverá. Ou seja, ninguém sabe o que está por vir, mas é terrível. Volta para Jesus hoje. Pastor, estou afastado, nem Santa Ceia eu estou tomando. Preciso voltar para a casa do Pai, pastor. Para os braços do Pai. Preciso voltar para o Senhor. Sei que precisa voltar para Jesus. Dá um sinal com sua mão direita, que eu quero orar junto com você. Volta para Jesus. Pastor, e se eu tiver vergonha? Venha com vergonha mesmo, querido. Mas vale a vergonha agora e depois não ter a vergonha de não entrar no céu e ficar batendo na porta do lado de fora. E Jesus não vai deixar escândalo no juízo final não, viu? Quem fizer escândalo lá vai ser arrastado pelos anjos para o abismo. Não vai ter escândalo no juízo final não, viu? Nem direito de resposta. Porque a chance está sendo dada todos os dias. Alguns têm 10 anos de chance. Tem outros que têm 20, 30. Eu já estou no evangelho desde que nasci praticamente. Eu já tenho quase 30 anos de chance de entender a palavra. Você tem quanto tempo? Quem aqui tem 10 anos de chance já? Quem tem 20 anos? Quem tem 5 anos ouvindo a palavra? Quem tem 2 anos? 1 ano? Chances de madrugada, à noite, na televisão, na internet, com campanhas, com a Santa Ceia. O que nós estamos fazendo com isso?
A nossa alma tem que ser um assunto de nos preocupar, porque ela é eterna. Amém, igreja? Feche os olhos, põe a mão na altura do coração e orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu sei que o Senhor quer me levar deste mundo para o céu, e eu quero ir para Jerusalém, para Nova Jerusalém. Por isso eu te peço, se existe algo em mim que precisa ser mudado, me mostra. E se o Senhor já me mostrou, eu agora assumo o compromisso de mudar, de fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, não me deixe cair na armadilha do orgulho, da religião, da maldade, do pecado. Eu não quero ser escravo dos erros, das maldições. Eu quero ser transformado num abrir e piscar de olhos. Eu quero ser arrebatado e revestido de imortalidade. Eu quero que a palavra se cumpra em minha vida, porque graças a Deus, tragada foi a morte pela vitória, e o Senhor me dá vitória em Cristo Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Fala com Deus. Dedique-se a Deus agora. É você e o Senhor nesta oração. Com a correria da sua vida, como está o cuidado com a sua alma? Com a realização dos seus sonhos? Como estão os sonhos de Deus? Com os seus amores nesta vida, como está o seu amor para com o Senhor, para com a palavra dEle? Com o medo que nós temos nesta vida, com o cuidado que temos com tudo, com as condutas, como está o cuidado com aquilo que é mais precioso, com aquilo que vai durar para sempre? Do ano 13 do rei Josias ao ano 23, Deus usou profetas, servos. Eles madrugaram, alguns deles apanharam, outros foram presos, e a mensagem é: convertam-se a mim, convertam-se ao Senhor, deixa a tua idolatria, deixa a sua maldade, deixa esta mágoa, deixa este ódio. Isso não vai te levar a nada. Peça perdão, mesmo com razão. Deus está mandando. Você vai perder o arrebatamento por causa de orgulho. Abra mão e ame ter uma vida com o Senhor. Ame ter uma vida com Deus, com nosso Senhor, que é único, é suficiente, Ele é exclusivo e Ele é eterno. Ele é eterno. Não é Esdras que vai nos levar nesse translado, mas não é Moisés, não é nenhum pastor quem vai te levar, não. É o próprio Senhor Jesus, que virá do céu. Todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e eles dirão:
Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eles dirão: Ele é realmente o desejado de todas as nações. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.